Graça e a paz de Jesus. 1 Samuel capítulo 16 narra para nós que Saul já não fazia mais parte do projeto de Deus, porque desobedeceu às ordens divinas de Deus. Deus chama Samuel de Ramá para ir para Belém, que significa casa do pão. E Samuel começa a ficar com medo de Saul. E Deus fala com ele assim: vai lá sacrificar para ungir a Davi. E Samuel caminha e passa por Gibeá, onde Saul morava. E Samuel foi com a sua trajetória. E o versículo 6 nos diz assim: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem costuma olhar para as aparências, mas Deus não. Deus escolhe o interior do homem. E já no versículo 8, então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, disse: não é este que escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então Samuel mandou chamar e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quais são as lições preciosas que nós podemos tirar desse texto tão lindo? Saul desobedeceu a Deus. Saul foi rejeitado por Deus. Samuel, com medo de Saul matar, fica com medo, mas Deus o exorta, dizendo que ele iria, naquele lugar em Belém, sacrificar. E era de fato o que Deus estava
dando as orientações devidas para Samuel. E quando Samuel chega lá, naquele lugar, ele começa a ver os filhos de Jessé, ele fica encantado com os filhos de Jessé, e o primeiro é Eliabe. E ele diz consigo mesmo: certamente esse não escolheu o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós temos isso às vezes em mente. Achamos que podemos tomar a soberania de Deus. Essa é a primeira lição que queremos aprender desse texto. Quem escolhe é o próprio Deus. Quem dá as diretrizes é o próprio Deus. Então Deus escolheu, na sua soberania, nenhum dos filhos de Jessé, que eram 7, que tinha um lá na campina do Jordão, que se chamava Davi. Olhando bem no porte físico dos demais que passaram, que foi Eliabe, Abinadab, Samar, não tinha lógica Deus escolher Davi. E é interessante observarmos nessa passagem que Davi não é nem citado nesse texto. Então Deus, na sua soberania, escolhe Davi, porque Deus vê o coração da pessoa, a intenção do coração da pessoa, e Deus escolhe Davi, que estava na campina do Jordão, guardando ovelha, cuidando de ovelhas. Então, aparentemente, não tinha lógica. Por quê? Teria que ter as qualidades de Saul, um guerreiro, um homem forte, dos filhos de Jessé que foram apresentados aqui também como homens fortes, como homens valentes. Então não tinha praticamente lógica. Eu quero trazer 3 lições para nós, para que Deus abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Davi foi desprezado. Primeira lição: Davi não foi selecionado para ocupar ou ser votado para ser o rei de Israel. Davi, não somente isso, Davi não só foi esquecido e desprezado, mas Davi, na lógica humana, não tinha capacidade de fazer parte dos demais homens valentes daquela época, de ser o futuro rei de Israel. Muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para a aparência da pessoa. As pessoas têm títulos, as pessoas têm nome, as pessoas são o nome que leva a fama e são ovacionadas. As pessoas querem o que está próximo dessas pessoas. As pessoas cultuam essas pessoas, como foi no caso de Naamã.
um homem herói, um homem rico, que tinha uma menina que foi levada cativa. Ele é um homem poderosíssimo. Provavelmente na sua sala tinha quadros e mais quadros de quantas guerras ele ganhou a favor da Síria. Mas e quando aquela menina falou que tinha um homem, um representante de Deus, que poderia curar a sua lepra, ele foi para o lugar, Samaria, onde estava Eliseu. Ele levou todos os seus bens. Ele pensaria que o profeta iria receber ele com honra ao mérito, chegando assim: olha, você realmente é um general forte, valente, você consegue de fato derrubar todos os inimigos, você é um general invencível. A única coisa que ele ouviu de um servo de Eliseu: vai, diz a ele, para se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele se tornará como a de uma criança. Então, na arrogância de Naamã, ele queria trocar, trazer os seus bens, trazer algo que podia agradar ao profeta através da cura. E assim somos nós. Nós somos escolhidos pela graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum. O mérito é de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, aquele que veio da raiz de Davi, através de seu pai Jessé. E diante disso tudo que nós ouvimos aqui, Samuel tinha levado o chifre. E no verso de número 13, termina os desfecho. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Eu fico imaginando essa cena. Os irmãos de Davi eram homens, como diz o ditado hoje, quem faz academia, eram homens sarados, homens fortes, preparados para a guerra. E Deus fez com que Davi fosse escolhido no meio deles. E uma coisa linda que o texto dá: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nós precisamos estar conectados com o que Deus soberano quer que nós façamos. Precisamos ter em mente que Ele é soberano, Ele quem escolhe quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Não importa como a pessoa é. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.